Vamos fazer a nossa oração inicial, né? Como hoje nós estamos iniciando esse nosso terceiro e último encontro do tempo da mistagogia, né? O tempo em que de introdução aos mistérios de Deus, né? Como a gente já falou anteriormente nos outros dois, todos os temas voltados à questão da mistagogia. Então, e combinamos hoje falar um pouco sobre a consagração à Nossa Senhora, porque alguns desejam fazer essa consagração. Então, eu combinei com o padre que primeiro a gente faria alguma formação sobre o que é a consagração e tal, para depois a gente marcar o dia desta consagração com vocês, com aqueles que desejam ser consagrados a Nossa Senhora. Né? Então, nós vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo a essa nossa mãe que nos oriente, que nos encaminhe e interceda a Jesus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não sei se está dando para vocês enxergarem essa letrinha tão pequenininha. Nem eu estou enxergando agora. Agora está melhor. Acende a luz para... Vamos rezar juntos, né? Acende a luz para os sentidos, teu amor no peito. Acende no nosso corpo a fraqueza, com tua força defende de nós, afasta o inimigo. Dá-nos a paz sem demora, guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai e seu Filho por ti nos bem conhecemos, e em ti, Espírito, de ambos em todo tempo, creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que nós mesmos, que no mesmo Espírito, conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então, o que eu pensei foi a gente fazer um pequeno estudo sobre o tratado sobre a devoção a Nossa Senhora, e aí fala sobre a consagração de São Maria Grignion, né, que é um santo da nossa igreja que tinha uma grande intimidade de amor, de devoção à Nossa Senhora. Então ele escreveu esse tratado, né, sobre a devoção. Então todo o nosso tema será baseado nesse tratado, que depois eu vou passar para vocês em PDF lá no grupo, né, para que vocês possam também dar uma lida nesse tratado e conhecer um pouco o que esse santo colocou, né, sobre a questão da devoção à Nossa Senhora e como fazer essa devoção, né? E aí nós vamos um pouquinho conhecer, né, esse tratado, né, como enfático Nossa Senhora prometeu, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Na expectativa da vinda desse reino, contemplamos um mundo cada vez mais caótico, né, como a gente vê na nossa realidade. Nessa triste conjuntura, nada melhor do que procurar solução nos braços de Nossa Senhora. Então, São Luís Maria Grignion de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, afirma que foi por intermédio da Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Os arautos do Evangelho, que é um grupo, né, que trabalha muito essa questão, né, eles têm toda uma preparação para isso, etc., né, então, mas aí não tem nada muito a ver com eles, não, né, porque eles têm essa preparação, mas como a gente já vai dar hoje, então nem desconsidera essa questão dos arautos aí, né? Então, mas é uma oportunidade, né, a gente poder fazer essa consagração de vocês a Nossa Senhora a partir dessa visão do Tratado de São Luís Maria Grignion de Montfort, né, que vai nos guiar nessa preparação, né, para preparar o nosso coração para receber, né, essa consagração a Nossa Senhora. E a gente tem que deixar claro que nós não consagramos diretamente Nossa Senhora, nós nos consagramos a Jesus, né, por meio de Nossa Senhora, né?
Não existe meio mais seguro de chegar ao coração do filho do que sendo guiado pelas mãos da mãe. Eu tenho um livro, já estou lendo ele. Ele é muito bom. Então, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria é uma obra mestra de um dos maiores santos marianos de todos os tempos, São Luís Maria Grignon de Montfort. Este pequeno e tão precioso livro seria ocasião de tantas graças que, prevendo isto, os infernos tentaram fazer com que ele caísse no esquecimento, mas os céus não o permitiram, pois a corte celeste desejava que todas as partes fossem proclamadas a sublime verdade, que foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que deve reinar no mundo. Então, toda a vida de Maria permaneceu oculta, né? Tanto que nos evangelhos a gente pouco ouve falar de Maria. Por isso, o Espírito Santo e a Igreja chamam a alma mater. Ou seja, mãe escondida e secreta. Tão profunda era sua humildade que, para ela, o atrativo mais poderoso... A internet caiu aqui agora, fiquei sem conexão. Mas eu estou te ouvindo. É porque eu mudei aqui o aparelho. Ah, tá. Então, o atrativo mais poderoso, mais constante, era esconder-se de si mesma e de toda a criatura, para ser conhecida somente de Deus. Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo, cujo conhecimento e domínio ele reservou para si. Maria é a mãe admirável do Filho, a quem aprove humilhá-la e ocultá-la durante a vida para lhe favorecer a humildade, tratando-a de mulher, como uma mãe estrangeira, conquanto em seu coração a estimasse e amasse mais do que todos os anjos e homens. Maria é a fonte selada, como está em Cânticos 4:12, e a esposa fiel do Espírito Santo, onde só ele pode penetrar. Maria é o santuário, o repouso da Santíssima Trindade, em que Deus está mais magnífica e divinamente que em qualquer outro lugar do universo, sem excetuar seu trono sobre os querubins e serafins. E criatura alguma, pura que seja, pode aí penetrar sem um grande privilégio. Assim como diz com os santos, Maria, os santos, né, dizem de Maria, que Maria Santíssima é o paraíso terrestre do novo Adão, no qual este se encarnou por obra do Espírito Santo, para aí operar maravilhas incompreensíveis. Deus quis servir-se de Maria na sua encarnação. É bom que a gente tenha... eu vou colocar alguns tópicos assim, que são importantes para que a gente possa ter essa firmeza nessa consagração a essa mulher, né? Nossa Senhora, para que a gente possa realmente vivenciar de forma integral mesmo essa consagração. E por isso é necessário que a gente conheça alguns pontos, né, dessa vida de Nossa Senhora para que possa ter certeza e firmeza, né, nessa consagração. E um dos pontos é esse, né, que Deus quis servir-se de Maria na sua encarnação. O que é encarnação? Jesus, sendo Deus, ele encarna-se, né, para poder, ou seja, torna-se um ser humano, para poder, ir num processo normal de nascimento, né, nasce, ele é gerado, nasce, cresce, né, vive toda a sua vida pública, aí ele morre e ressuscita, né? Então, ele passa por todo um processo de encarnação. Mas Deus precisava de Maria para poder fazer isso. Ele quis associá-la a si e servir-se de Maria para a redenção dos homens. Que escolha magnífica! O Criador predestinou uma simples criatura para ser o caminho do acontecimento mais importante da história e um dos principais mistérios de nossa fé. A encarnação do Verbo. O Verbo, quando se fala Verbo, é o próprio Cristo. Este foi o meio escolhido por Deus para vir até nós. Confesso com toda a igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo, comparada, portanto, à majestade infinita. Ela é menos que um átomo, é antes um nada, pois que só ele é aquele que é, como está lá em Êxodo 3:14.
E, por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não tem nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem para a realização de suas vontades e a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Ou seja, Deus, mesmo sendo Deus, né? Ele não necessitava de Maria, mas ele quis precisar, né? Para poder aproximar-se mais da humanidade. Então, ele quis precisar dessa Maria, desse projeto, passar por todo esse processo para poder dar luz ao seu projeto de vida para a humanidade. Digo, entretanto, que supostas as coisas como são, para que Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem, depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois é um Deus imutável em sua conduta e em seus sentimentos. Deus Pai só deu ao mundo seu unigênito por Maria. Suspiraram os patriarcas e pedidos insistentes fizeram os profetas e os santos da lei antiga durante 4 milênios, mas só Maria o mereceu e alcançou graça diante de Deus pela força de suas orações e pela sublimidade de suas virtudes, porque o mundo era indigno, diz Santo Agostinho, de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. E ele o deu a Maria, a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. Ou seja, mesmo Deus tendo esse poder de tudo estabelecer, de tudo poder, ele faz esse processo todo para se ter um resultado mais puro, na liberdade do outro, de louvor, de adoração a ele. Deus Pai transmitiu a Maria sua fecundidade, na medida que ela se podia receber uma simples criatura, para que ela pudesse produzir o seu filho e todos os membros do seu corpo místico. E Deus desejava servir-se de Maria nessa santificação das almas. Deus é imutável em seus desígnios e quer que os homens usem da mesma conduta para irem até ele. Se a Santíssima Trindade escolheu Maria na encarnação, ao longo dos séculos não mudará seu procedimento e continuará por Maria a santificação das almas. Maria foi e sempre será o tesouro do Senhor, do qual todos os homens se enriquecem de virtudes diante do Altíssimo. Assim como o Espírito Santo, por intermédio da Virgem, da qual se quis servir, se bem que não lhe fosse absolutamente necessário, reduziu ao ato a sua fecundidade, produzindo nela e por ela Jesus Cristo e seus membros. É um mistério da graça inacessível até os mais sábios espirituais dentre os cristãos. E aí tem esse segundo princípio, que Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas, mesmo não sendo necessário, mas Ele quer. A conduta das 3 pessoas da Santíssima Trindade na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo é a mesma de todos os dias, de um modo visível na igreja. Esse procedimento há de perdurar até a consumação dos séculos na última vinda de Jesus Cristo, ou seja, esse desejo realmente que todas as pessoas conheçam Jesus é o mesmo desde esse momento em que a Trindade fecunda em Maria esse Cristo, esse Deus, para a nossa salvação. Deus Pai juntou todas as águas e denominou-as mar. Reuniu todas as graças e chamou-as Maria. Este grande Deus tem um tesouro, um depósito riquíssimo, onde encerrou tudo que há de belo, brilhante, raro e precioso, até seu próprio Filho. E este tesouro imenso é Maria, que os anjos chamam o tesouro do Senhor, e de cuja plenitude os homens se enriquecem. Isso a gente vai ver claramente lá no tratado sobre a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Nesse tópico encontraremos as respostas para as seguintes questões, levantadas por São Luís Maria de Grignon de Montfort. Porque, sendo a obra-prima das mãos de Deus, Maria quase não apareceu na primeira vinda de Jesus Cristo? E na segunda vinda, Maria será mais conhecida? Quem são os apóstolos dos últimos tempos? Qual é o papel deles nos derradeiros tempos, em que Deus fará conhecer mais as grandezas de sua mãe? Primeiro, o papel especial de Maria nos últimos tempos. Por meio de Maria começou a salvação do mundo, porque ela gerou o Salvador. E é por Maria que deve ser consumada.
Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu para que os homens, ainda insuficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se apegasse demais a grosseiramente, afastando-se a si da verdade. Isso então seria aparentemente acontecido devido aos encantos admiráveis com que o próprio Deus lhe havia ornado a aparência exterior. São Dionísio, o Areopagita, o confirma numa página que nos deixou em 22, que diz que, quando a viu, tê-la-ia tomado por uma divindade, tal encanto que emanava de sua pessoa de beleza incomparável, se a fé em que estava bem confirmada não lhe ensinasse o contrário. Mas, na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela seja Jesus Cristo conhecido, amado e servido, pois já não subsistem as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante a vida, e a revelá-la só pouco depois da pregação do Evangelho. Deus quer, portanto, nesses últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos. Primeiro, porque ela se ocultou neste mundo. Segundo, sendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo pela graça, como no céu pela glória, ele quer que por ela os viventes o louvem e glorifiquem sobre a terra. Terceiro, visto ser ela a aurora que procede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo, deve ser conhecida e notada para que Jesus Cristo o seja. Quarto, pois que é a via pela qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez. Ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente. Pois que é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para se ir a Jesus Cristo e encontrá-lo plenamente. É por ela que as almas chamadas a brilhar em santidade devem encontrá-lo. Quem encontrar Maria, encontra a vida. Isto é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. É através de Maria que vem a salvação ao mundo. Mas não podemos encontrar Maria quem não a procura, quem não a conhece. Ninguém procura nem deseja o que não conhece. É preciso, portanto, que Maria seja mais do que nunca conhecida para maior conhecimento e maior glória da Santíssima Trindade. E sexto, nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou em misericórdia, em força e graça. No sétimo, Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo bem que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques. Suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis, emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhe dão para vencer. E quem são os apóstolos dos últimos tempos? Deus quer firmemente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada, como jamais o foi. Isso acontecerá sem dúvida se o predestinados puserem em uso, como auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir. E se observarem com fidelidade, verão então claramente quão o permitir a fé está bela estrela do mar, e chegará a um bom porto, tendo vencido as tempestades e os piratas. Conhecerão as grandezas dessa soberana, se consagrarão inteiramente ao seu serviço, como súditos e escravos de amor. Experimentarão suas doçuras e bondades maternais, e amá-la-ão eternamente como seus filhos estremecidos. Mas quem serão esses servidores, esses escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, ardendo em chamas abrasadoras que lançarão por toda parte o fogo divino amor? Serão sicut sagitar imanu potentes, como está dizendo em latim aí. Serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andado nas pegadas da pobreza e humildade do desprezo do mundo e da caridade, ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o Santo Evangelho, e não pelas máximas do mundo, sem se preocupar nem fazer acepção de pessoas alguma, sem roupa, escutar ou temer nenhuma mortal,
por poderoso que seja, terão na boca a espada de dois gumes, da palavra de Deus. Em seu ombro ostentarão a estandarte ensanguentado da cruz, na direita o crucifixo, na esquerda o rosário, no coração os nomes sagrados de Jesus e de Maria, em toda a sua conduta a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo, esses grandes homens que hão de vir, ou seja, todos nós que nos colocarmos e consagrarmos na Nossa Senhora, seremos esses grandes homens e mulheres que Deus vai usar para poder levar a salvação ao mundo. Claro, em Jesus Cristo, né? Não em nosso nome. Nosso Senhor Jesus Cristo é o fim último de todas as devoções, né? Porque qualquer devoção que haja, ela não é em si para aquele santo, para aquela santa. Ela é, em primeiro lugar, a Jesus Cristo. É em Cristo que toda e qualquer devoção ela está centralizada, para depois levar-se em conta aquele santo. Aquele santo, aquela santa, eles são modelos de seguimento a Jesus Cristo. Então, nós devemos ter essa devoção àquele santo, né? Ou àquela santa, no sentido de aquele exemplo nos ajudar melhor a fazer a experiência de Jesus Cristo, né? Ou aquele santo nos ajudar a fazer o encontro verdadeiro com Jesus Cristo, fazer essa ligação aí mais forte. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós só trabalhamos, como diz o apóstolo, para tornar todo homem perfeito em Jesus Cristo, pois é em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graça, de virtude, de perfeições, porque nele somente fomos abençoados de toda a bênção espiritual, porque é o nosso único mestre que deve ensinar-nos, nosso único Senhor, de quem devemos depender, nosso único chefe ao qual devemos estar unidos, nosso único modelo com o qual devemos conformarmos, nosso único médico que nos há de curar, nosso único pastor que nos há de alimentar, nosso único caminho que devemos trilhar, nossa única verdade que devemos crer, nossa única vida que nos há de vivificar, nosso tudo em todas as coisas que devem bastar-nos. Assim, Jesus Cristo é. E Maria, aquela que faz a ligação e nos mostra esse Jesus Cristo. Então, assim, Nossa Senhora, ela se torna o quê? Medianeira junto a Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens, com qual o papel de Nossa Senhora? Temos necessidade de uma medianeira junto do próprio medianeiro que é Jesus? Será tão grande a nossa pureza que possamos unir-nos diretamente a Ele e por nós mesmos? Como Maria Santíssima nos auxilia a conservar as graças e os tesouros recebidos de Deus? Essas e outras negações são respondidas nesse encontro, tá? Que a gente vai ver agora. Então, nosso Senhor é o nosso advogado e medianeiro de redenção junto a Deus Pai. E por intermédio dele que devemos rezar com toda a igreja triunfante e militante. É por intermédio dele que obtemos acesso junto de sua majestade, em cuja presença não devemos jamais aparecer, a não ser aparados e revestidos dos méritos de Jesus Cristo, como Jacó, revestido-se de pele de cabrito para receber a bênção de seu pai Isaac. Mas temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro? Será a nossa pureza suficiente para que nos permita unir-nos diretamente a ele e nós mesmos? Não é ele Deus em tudo igual ao Pai e, por seguinte, o Santo dos Santos, digno de todo respeito com seu Pai? Se ele, por sua caridade infinita, se constitui o nosso Senhor, penhor e medianeiro junto a Deus, seu Pai, para aplacá-la e pagar-lhe o que lhe devíamos, que isto dizer que lhe devemos menos respeito tomar por sua majestade e santidade?
Digamos, pois, ousadamente, como São Bernardo, que temos necessidade de um medianeiro junto ao medianeiro por excelência, e que Maria Santíssima é a única capaz de exercer esta função admirável de medianeira junto a Jesus. Por ela, Jesus Cristo veio a nós, e por ela devemos ir a ele. Se receamos ir diretamente a Jesus Cristo, Deus, em vista de sua grandeza infinita, ou por causa de nossa baixeza, ou ainda devido aos nossos pecados, imploremos afoitamente o auxílio e a intercessão de Maria, nossa mãe. Ela é boa e eterna, nela não há severidade nem repulsa, tudo nela é sublime e brilhante contemplando-a. Vemos nossa pura natureza. Ela não é o sol que, pela força de seus raios, nos poderiam deslumbrar em nossa fraqueza, mas é bela e suave como a lua, que recebe a luz do sol e a tempera para que possamos suportá-la. É tão caridosa que ninguém repele, que implore sua intercessão ainda que seja um pecador. Pois, como dizem os santos, nunca se ouviu dizer, desde que o mundo é mundo, que alguém que tenha recorrido à Santíssima Virgem, em confiança e perseverança, tenha sido desamparado ou repelido. Ela é tão poderosa que jamais foi desatendida em seus pedidos. Basta-lhes apresentar-se diante de seu filho para pedir-lhe algo, e ele só ouve o pedido para algo conceder-lhe o que ela pede. É sempre amorosamente vencido pelos seios, pelas entranhas e pela prece de sua querida mãe. Ou seja, ela é aquela que vai interceder por nós junto a Jesus. Tudo isso é tirado de São Bernardo e São Boaventura, né? De acordo com suas palavras, temos 3 degraus a subir para chegar a Deus. O primeiro, mais próximo de nós e mais conforme a nossa capacidade, é Maria. O segundo é Jesus Cristo e o terceiro é Deus, Deus Pai. Para ir a Jesus é preciso ir a Maria, pois ela é a medianeira de intercessão. Para chegar ao Pai eterno é preciso ir a Jesus, que é o nosso medianeiro de redenção. Ora, pela devoção que preconizo mais adiante, é esta ordem perfeitamente observada. Nem todas as devoções a Nossa Senhora são verdadeiras. Não é qualquer tipo de devoção que agrada a Nossa Senhora. Como saber que sou um devoto verdadeiro ou um falso da Santíssima Virgem? Sabemos quais são os sinais da falsa devoção à Santíssima Virgem, assim como o modo de não se fazer parte do número dos falsos devotos, seja dos críticos, dos escrupulosos, dos exteriores, dos presunçosos, dos inconstantes, dos hipócritas ou dos interesseiros. Assim, conhecidas essas 5 verdades, é preciso mais do que nunca fazer agora uma boa escolha da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, pois como jamais pululam falsas devoções a Maria Santíssima, as quais passam facilmente por devoções verdadeiras, o demônio, como um modeiro falso e um enganador fino e experimentado, tem já enganado e perdido inúmeras almas, incorporando uma falsa devoção à Santíssima Virgem. Todos os dias vale-se de uma experiência diabólica para lançar outras mais à eterna condenação. É por isso importante que nós possamos observar e ver se a gente não está sendo nenhum destes, aqui como diz aqui no slide anterior, ou falso devoto, ou seja, um crítico de Nossa Senhora, ou um dos escrupulosos, né, que tomam muitos cuidados para a questão da devoção a Nossa Senhora, no sentido de que fica com medo de colocá-la à frente de Jesus Cristo, né? Sabemos que nunca devemos fazer isso, porque maior que Maria é o próprio Cristo. Ou presunçosos, ou inconstantes, ou hipócritas, ou interesseiros. E quais são os sinais da falsa e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem? Os falsos devotos e as falsas devoções à Santíssima Virgem conhecem 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem. Primeiro, os devotos críticos. O segundo, os devotos escrupulosos. Terceiro, os devotos exteriores. O quarto, os devotos presunçosos. Quinto, os devotos inconstantes. Sexto, os devotos hipócritas. E sétimo, os devotos interesseiros. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é o que caracteriza a verdadeira devoção a Nossa Senhora, é aqui exposto, mostrando as qualidades da verdadeira devoção, a ponto
de a alma fiel ter em Maria o seu socorro habitual, não receando importunar essa boa mãe, nem desagradar a Jesus Cristo. Então, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, ela compõe-se de alguns pontos, né? Que são, primeiro, o interior da pessoa, uma pessoa terna, uma pessoa santa, uma pessoa constante, uma pessoa desinteressada, né? Então, a verdadeira devoção é interior. Antes de tudo, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é interior, isto é, parte do espírito e do coração. A verdadeira devoção eterna quer dizer cheia de confiança na Santíssima Virgem, a confiança de um filho em sua mãe. Santa leva uma alma a evitar o pecado e a imitar a virtude da Santíssima Virgem, principalmente sua humildade profunda, sua contínua oração, sua obediência cega, sua fé viva. Quarta, a devoção deve ser constante. Firma uma alma no bem e ajuda a perseverar em suas práticas de devoção. Torna corajosa. Quinto, uma devoção desinteressada. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é finalmente desinteressada. Leva a alma a buscar não a si mesma, mas somente a Deus em sua Mãe Santíssima. O verdadeiro devoto de Maria não serve a esta Augustina Rainha por espírito de lucro e de interesse, nem para seu bem temporal ou eterno, corporal ou espiritual, mas unicamente porque ela merece ser servida e Deus exclusivamente nela, o verdadeiro devoto não ama a Maria, precisamente porque ela lhe faz ou ele espera dela algum bem, mas porque ela é amável. Só por isso, ele a ama e serve nos desgostos e na aridez, como nas doçuras e no fervor sensível, sempre com a mesma fidelidade. Ama nas amarguras do Calvário, como nas alegrias de Caná. Como devem ser as práticas da verdadeira devoção? Declaro bem alto que não conheci nem aprendi prática de devoção semelhante a que vou apresente. A slide apresentamos com São Luís Maria Grignon de Montfort as práticas e exigências interiores e exteriores que conformam a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. A verdadeira devoção é desinteressada, como a gente já falou anteriormente. Há muitas práticas interiores da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. As principais são, obviamente, as seguintes. Primeiro, é honrá-la como a digna Mãe de Deus, com culto de hiperdúlia, isto é, estimá-la e honrá-la sobre todos os outros santos, ou seja, ela não é Deus como a Trindade, ela não é só santa, ela está acima dos santos e abaixo de Deus. Segundo, meditar suas virtudes, seus privilégios, seus atos, contemplar suas grandezas, fazer-lhe atos de amor, de louvor e de reconhecimento, invocá-la cordialmente, oferecer-se e unir-se a ela, e em todas as ações ter a intenção de agradar-lhe. Começar, continuar e acabar todas as ações por ela, nela, com ela e para ela, a fim de fazê-la por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo e para Jesus Cristo, no nosso último fim. Mais adiante explicaremos essa última prática. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem tem também muitas práticas exteriores, das quais as principais são: primeiro, alistar-se em suas confrarias, ingressar em suas congregações, ou seja, fazer parte de algum grupo de Nossa Senhora. Segundo, ingressar numa das ordens instituídas em sua honra, né? Terceiro, publicar seus louvores, tudo aquilo que faz, que a igreja tem de de louvores a Nossa Senhora, né? Como ofício, orações, então a gente produz isso para poder anunciá-la, né? Quarto, dar esmola, jejuar e mortificar-se o espírito e o corpo em sua honra. Quinto, trazer consigo suas insígnias, ou seja, aquilo que nos lembra essa nossa mãe, Nossa Senhora, né? Então, trazer consigo suas insígnias, como o Santo Rosário ou o terço, o escapulário ou a cadeiazinha, né? Que são símbolos próprios de Nossa Senhora.
Sexto, recitar com devoção, atenção e modéstia o Santo Rosário, composto de 15 dezenas de Ave Maria em honra dos 15 mistérios principais de Jesus Cristo, ou o texto de 5 dezenas, contemplando os 5 mistérios gozosos: a Anunciação, a Visitação, a Natividade de Jesus Cristo, a Purificação e o Encontro de Jesus no Templo, os 5 mistérios dolorosos, a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras, e assim por diante, né, em todos os mistérios. Pode recitar também uma coroa de 6 ou 7 dezenas em honra dos anos que se creia na Santíssima Virgem ter vivido na terra, ou a coroinha da Santíssima Virgem, composta de 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias, em honra de sua coroa de 12 estrelas, ou privilégios. Outra, sim, o ofício da Santíssima Virgem, universalmente conhecido como recitado pela Igreja, o pequeno saltério da Santíssima Virgem, que São Boaventura compôs em sua honra. Ou seja, tem várias coisas que podemos fazer, né, para estar louvando a Nossa Senhora. E motivos que nos recomendam essa devoção, depois de explicar a natureza e as práticas da devoção da escravidão à Virgem, São Luís Grignon de Montfort argumenta a favor dela, explanando os motivos que devem levar-nos a abraçá-la, segundo o admirável exemplo de nosso Redentor, que quis fazer-se escravo de Maria desde o primeiro momento da encarnação, apresentando os 2 primeiros motivos: o serviço interior a Deus e o exemplo da humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa devoção nos impõe inteiramente ao serviço de Deus. O primeiro motivo que nos mostra a excelência dessa consagração de nós mesmos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Desde que não se pode conceber sobre a terra emprego mais relevante que o serviço de Deus. Se o menor servidor de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis e imperadores da terra, que não sejam também servidores de Deus, quais não serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servidor que se tiver devotado ao serviço divino, tão inteiramente e sem reserva quanto for capaz. Assim será um fiel e amoroso escravo de Jesus e Maria, que pelas mãos de Maria Santíssima se entrega inteiramente ao serviço deste Rei dos Reis, e que não reserva nada mais para si, nem todo o ouro da terra e as belezas do céu a podem pagar. E essa devoção leva a imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e a praticar a humildade. Quais são os efeitos maravilhosos que esta devoção produz numa alma do fiel? Ao contrário do que se poderia imaginar, para se consagrar a Nossa Senhora, não é preciso ter grandes qualidades ou estar extremamente bem na vida espiritual. Como seu divino Filho, Nossa Senhora também não veio para os justos, mas sim para os pecadores. É depois da consagração que Nossa Senhora fará maravilhas nas almas dos seus escravos de amor. Quais são esses efeitos que a providência de reserva para aqueles que são fiéis a esta devoção? Os 7 efeitos maravilhosos serão agora contemplados. Primeiro, efeitos maravilhosos que essa devoção produz numa alma que lhe é fiel. Meu querido irmão, convencei-vos de que, se nos tornardes fiéis às práticas interiores e exteriores dessa devoção, que eu vos indico em seguida, que são os 7 caminhos, né, para poder vivenciar essa devoção. Primeiro, conhecimento e desprezo de si mesmo. Não é desprezar você como pessoa, mas deixar de centralizar somente em você, pensar mais naquela que está vivenciando essa devoção. Participação da fé de Maria, graça do puro amor, grande confiança em Deus e em Maria, comunicação da alma e do Espírito de Maria, transformação das almas em Maria à imagem de Jesus Cristo, e ter a maior glória de Jesus Cristo. Quais são as práticas exteriores particulares dessa devoção que eu posso fazer? Neste ponto, conheceremos melhor 4, então são 7 práticas concretas que nos sustentarão na verdadeira devoção à Nossa Senhora. A primeira delas é a solene consagração, para a qual estamos nos preparando. A segunda é a recitação do coroinha de Santíssima Virgem. A terceira é o uso de pequenas cadeias de ferro. E, por fim, uma especial devoção ao mistério da encarnação, que aqui é detalhadamente estudado. Se bem que o essencial dessa devoção consista no interior, ela conta também práticas exteriores que é preciso não negligenciar.
tanto porque as práticas exteriores bem feitas ajudam as interiores também. Como qualquer relembram ao homem que se conduz sempre pelos sentidos, o que faz ou deve fazer, também porque são próprias para edificar o próprio que as vê, o que já não acontece com as práticas puramente interiores. Nenhum mundo, portanto, critique que meta aqui o nariz, que metam aqui o nariz, dizendo que a verdadeira devoção está no coração, que é preciso evitar interiormente que nisto pode haver vaidade e que é preferível luz diante dos homens, mas para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está no céu. Não quer isso dizer, como observa São Gregório, que devemos fazer nossas ações e devoções exteriores para agradar os homens e daí tirar louvores e que sejam vaidade, mas fazê-las às vezes diante de homens com o fito de agradar a Deus e glorificá-lo, sem preocupar-nos com o desprezo ou com os louvores dos homens. Ou seja, a gente fazer as coisas mais centradas em Jesus Cristo de fato, né? E não em nós. Aí, e agora fazer a consagração depois dos exercícios preparatórios. A primeira prática, aquelas que quiserem adotar essa devoção, que não está erigida em confraria, como seria de desejar depois de ter, como já disse na sua primeira parte dessa preparação ao reino de Jesus Cristo, empregando ao menos 12 dias em desapegar-se do espírito no mundo, contrários ao de Jesus. Eles dedicarão 3 semanas a encher-se de Jesus Cristo por intermédio da Santíssima Virgem. Também ter a recitação da coroinha de Santíssima Virgem. Segunda prática, recitarão todos os dias de sua vida, sem, entretanto, nenhum constrangimento, a coroinha da Santíssima Virgem, composta de 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias, em honra dos 12 privilégios e grandeza da Santíssima Virgem. Essa prática é muito antiga e tem seu fundamento na Sagrada Escritura. São João viu uma mulher coroada de 12 estrelas, vestida de sol e tendo a lua debaixo dos pés. E essa mulher, na opinião dos intérpretes, é a Santíssima Virgem. Usar também pequenas cadeias de ferro, que é a terceira prática, é muito louvável, glorioso e útil aquelas que assim demonstraram ser escravos de Jesus Cristo em Maria. Trazer como sinal de sua amorosa escravidão pequenas cadeias de ferro, bentas com a bênção especial. Poder-se crer que certos decretos são congregações humanas tenham proibido terminantemente o uso dessas pequenas cadeias. Nada vem, contudo, nessas decretas que interdite essa prática, símbolo da escravidão a Jesus e Maria, no que consiste propriamente a devoção de Montfort. Então, assim, existe esse outro meio, né, de devoção externa, né, a Nossa Senhora. O José, só para que essa cadeia de ferro, gente, é uma pulseirinha e ela vem realmente com uma cadeia, tipo uma que barra cadeiazinha que a gente bota no portão, mas só que ela é bem pequenininha. Cadeado. Um cadeado. Quem usa até é Pedro Cristóvão. Onde é que vocês for lá, vai ver a pulseirinha dele. Isso aí. Grande devoção também à Ave Maria e ao terço, que é a quinta prática. Terão grande devoção a recitar a Ave Maria ou a saudação angelical, né, que geralmente a gente faz às 18 horas, da qual bem poucos cristãos, mesmo esclarecidos, conhecem o valor e o mérito e a excelência e a necessidade. Foi preciso que a Santíssima Virgem aparecesse várias vezes a grandes santos muito doutos para demonstrar-lhe o mérito dessa pequena oração, como sucedeu a São Domingos, a São João Capistrano, ao bem-aventurado Alano de La Roche. Eles compuseram livros inteiros sobre as maravilhas e eficácia da Ave Maria para a conversão das almas. Altamente publicaram e pregaram com a salvação no mundo, começou pelas Ave Marias, e a salvação de cada uma em particular está ligada a esta prece, que foi essa prece que trouxe a terra seca e árida o fruto da vida, que é esta mesma prece que deve fazer germinar em nossa alma a palavra de Deus
e produzir o fruto da vida de Jesus Cristo. Às vezes a gente fica tão mecanizado, né, na oração da Ave Maria, que a gente nem presta atenção no que está se falando ali, né? Então, a Ave Maria, ela também é essa ponte, esse ligação, esse momento, uma coisa para a gente poder nos aproximarmos mais de Deus, aproximar mais de Jesus, aproximar mais da vida em si de Maria, desse seu exemplo. E a Ave Maria, ela foi tirada da Bíblia, né? Você vê que ela quem falou Ave Maria foi o anjo, né, Gabriel. Isso. E ainda tem essa passagem com Santa Isabel, cheia de graça. Então, se você for observar, as passagens da Ave Maria estão na Bíblia. E São Domingos, ele tem a novena do Pompeia. Muita oração do Pompeia. Eu fiz, são 54 dias. É maravilhosa. Foi assim que eu casei, né? Uhum. Se vocês quiserem graça, faça a novena de Pompeia. São 27 dias de pedido e 27 dias de agradecimento. É maravilhosa. Se vocês quiserem, procurem na internet que está ensinando a oração. No Google, direitinho. Exatamente. Só para reforçar o que a Luana está falando, a Ave Maria foram pegos em partes de cada um de Bíblias, da Bíblia que se referia a Nossa Senhora, né? E aí formou a Ave Maria. A recitação também do Magnífica, né? A gente já fez algumas vezes, até nas nossas orações, né? Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Então, esse é o Magnífica, né? Claro que ela é maior, né? Só falei no início. Então, é uma prática também que nós devemos estar nos colocando na nossa vida. Para agradecer a Deus pelas graças que concedeu à Santíssima Virgem, dirão frequentemente o Magnífica, a exemplo da bem-aventurada Maria de Orígenes e de muitos outros santos. É a única oração e a única obra composta por Maria, que ela recita isso realmente no encontro, né, com Isabel, né? Que Jesus fez por meio dela, por ela, pois ela fala pela boca de sua Mãe Santíssima. É o maior sacrifício de louvor que Deus recebeu na lei da graça. É de um lado o mais humilde, o mais reconhecido, e do outro o mais sublime, o mais elevado de todos os cânticos. Há neste cântico mistérios tão grandes, tão ocultos, que os próprios anjos ignoram. Gerson, que foi um doutor tão sábio quanto piedoso, depois de empregar grande parte de sua vida escrevendo tratados cheios de erudição e piedade sobre os mais difíceis temas, tremeu e vacilou no fim da carreira ao empreender a explicação do Magnífica, com que tensionava coroar todas as suas obras. No volume in folio, ele nos diz coisas admiráveis do belo e divino cântico. Entre outras, afirma que a Santíssima Virgem o recitava muitas vezes sozinha, principalmente depois da Santa Comunhão, em ação de graças. O sábio Besônio, numa explicação do mesmo cântico, cita vários milagres operados por sua virtude e diz que os demônios tremem e fogem quando ouvem as palavras do Magnífico. Então, é uma oração poderosa que nós temos em nossa mão. E está aí no sétimo, a prática do desprezo pelo mundo, né? Os fiéis servos de Maria devem desprezar, odiar e fugir ao mundo corrompido e servir-se das práticas de desprezo pelo mundo que assinalamos na primeira parte. Não é desprezar o mundo, pessoas, etc., mas as coisas que não te elevam, né, a vivenciar ou estar na presença de Deus. Como se consagrar a Nossa Senhora? Basicamente, a pessoa deve comungar na missa, supondo que ela também já tenha se confessado previamente, e fazer a recitação da fórmula da consagração de si mesmo a Jesus Cristo, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria, que está descrito no final desse livro dele, né? Depois eu até mostro aí para vocês como é que ele está, né? O que é uma pessoa consagrada a Nossa Senhora? Primeira prática do consagrado, verdadeira entrega, né, a Nossa Senhora. Primeiramente, entregar-se inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de que, por ela, pertencer inteiramente a Jesus Cristo. É preciso dar-lhe nosso corpo, com todos os seus membros e sentidos. E como funciona a consagração? Quando algo foi consagrado a Deus, significa que foi entregue a Ele, aos cuidados dele, para que Ele faça como lhe aprouver.
Por exemplo, uma vida consagrada a Deus, uma profissão, uma função ou ministério, até mesmo um objeto ou alimento consagrado a Deus. E assim também deve ser a nossa consagração. E como deve ser devoto de Nossa Senhora? Como ser devoto de Nossa Senhora? Primeiro, silencie, participe das Santas Missas, reze o rosário, ou o terço, né, também pode ser. Leia o livro da Imitação de Maria, adore o Santíssimo Sacramento, peça sempre a intercessão da Mãe, assim como Maria, diga sim para a vontade de Deus. Reze o Magnífico. E como aproveitar, né, a semana antes da consagração, né? Durante, que ainda vou conversar com o padre Cristóvão para ver o dia, né? Daqueles que quiserem se consagrar, né? Para ele poder marcar um dia para a gente poder fazer essa consagração de vocês que querem, né? Que desejam se consagrar a Nossa Senhora. Então, aí eu vou, até ele marcar, a gente vou estar postando alguns vídeos sobre a consagração, sobre Nossa Senhora, para que vocês possam estar dando uma olhadinha e aprofundando o conhecimento sobre Nossa Senhora, né? E aí, na semana anterior ao dia da consagração, aí vocês vão na igreja, qualquer igreja, vão fazer uma confissão, né? E no dia da consagração, que vocês vão comungar, certo? E vai participar da missa, normalmente. O padre geralmente vai chamar vocês, vai fazer uma apresentação, né? Daqueles que vão ser consagrados a Nossa Senhora. Depois a missa é normal, aí comunga normalmente. E no final faz a consagração a Nossa Senhora com a leitura daquela oração, né? Que é de São Maria Grifort, que eu vou mostrar para vocês depois, né? Deu para vocês entenderem alguma coisa? Eu, assim, né? Mas, deixa eu ver aqui. Você tá me ouvindo? Tô. Ah, tá bem. Deu. Mas, assim, eu tenho, assim, algumas dúvidas, né? Como seria, assim, um passo? A gente vai numa igreja para primeiro se confessar? Isso, como eu falei anteriormente, eu vou conversar com o padre, né, para ver qual o dia, né, que ele vai colocar para vocês, para aqueles que desejam ser consagrados a Nossa Senhora. Aí, o passo é o seguinte: quando ele marcar a data, na semana anterior, você vai procurar um padre se confessar. No dia você vai na celebração, vai participar da celebração normalmente, comungar normalmente. Porque no início ele vai chamar vocês que vão se consagrar, vai apresentar a comunidade, aí vai participar da missa normalmente, e no final da missa ele vai fazer a consagração. Vai se ler aquela oração que eu vou mostrar para vocês depois, de consagração a Nossa Senhora, a consagração a Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora. Tem que lembrar isso, viu? É a consagração a Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora. Se quiser saber mais, Lu, você vai no YouTube, no Instituto Hesed. Aí você vai lá no canal deles, ele tem vários dias explicando como é que faz a consagração. E ele fala quase todo o livro. E como é que você deve fazer. Assim, é porque José ele explicou por cima, mas eles explicam bem detalhadamente, porque eles fizeram até já esse ano. E vai fazer novamente, porque todos os anos eles fazem a consagração, porque eles são consagrados a Nossa Senhora, então todos os anos eles vão e se consagram novamente. Aí eles fazem pelo YouTube. Se você quiser, você bota Instituto Hesed. Você vai ver todo dia, no final um dia você assiste. Em um dia você assiste tudo. Ele explica direitinho. Eu vou passar o livro também da devoção, que aí vocês vão entender melhor também. E no Aqui final o livro também. É isso mesmo. É esse mesmo aí. Tratado da Devoção da Santíssima Virgem, é esse mesmo. Aí eu vou passar em PDF, né, para quem não precisar comprar, ótimo. né? Agora, né, José? Depois que eu já comprei, né? Desse povo. Não, mas você pode também. No YouTube tem. Se você quiser ouvir, também tem. Você bota ouvir o Tratado da Verdadeira Devoção.
Aí você fica fazendo suas coisas e ouvindo. Exatamente. É porque eu prefiro ler. É melhor mesmo. Porque aí você pode marcar também aquilo que você mais gostou, né, e etc. Voltar Então, depois. isso, exatamente. Tá certinho, gente? Tem alguma dúvida mais que vocês queiram tirar aí? Não. Não, né? Então a gente vai se falando lá no grupo. Agora você falou que vai ter que ler um texto, né? Aí eu já fiquei toda. Não, é a consagração em si, entendeu? Mas e você tá com um negócio na mão? Não precisa decorar, não. Ah, então tá certo. Tá tranquilo. Ah, Boa ótimo. tarde, José. E esse Boa tarde. o texto é grande? Não, Como essa é? forma aqui, ó. Tá aqui. Acho que é uma página e meia. Ai, Aí no papel grande, porque como Uma- aquele tem provavelmente 2 páginas no papel grande. Para a gente ler lá no altar? Mas acho que não, acho que é o padre, né? A gente só faz seguir, só. É, exatamente. Ah, tá. Eu pensei que a gente que tivesse que. Mas algumas consagrações a gente lê tudo. em grupo eu já fico nervosa, imagina eu sozinha. Não, mas é todo mundo junto, né? Cada um não. Senão o negócio vai demorar muito. É, vai Ah, ser um dia ótimo. inteiro. Uhum. Não, E aí só vem vai. aqui, a gente precisa procurar a secretaria, precisa fazer alguma coisa Não, assim. precisa não. Precisa Nada? nada disso. Vai ser em setembro, é? A ideia é que seja em setembro, na missa mesmo nossa, né, do sábado, ou numa quarta-feira, que é a missa de Nossa Senhora lá da paróquia, né? Eu vou ver com ele, né, para ver qual das duas opções ele vai sugerir, né? Ah, se puder fazer na missa que você tá, seria melhor pra gente. É. Daria mais uma confiança. Exatamente. Concordo. Uhum. Agora, José, o ideal, né, a gente ler o livro antes, o livro. Isso, eu vou postar para vocês o livro lá no grupo. Sim. O livro é fininho, mostra aí, Luana, o livro, como é que é. Eu vi. Na verdade, eu sou que nem Luana, eu prefiro até o livro mesmo, porque eu gosto de Ele tem pegar e 173 páginas só. Mas é rapidinho. É rápido. Ele vai botar em PDF, você lê rápido, Isso. PDF é arrumadinho. Isso. Então tá bom. E até setembro dá tempo de ler tranquilo. Ah, ótimo. Não dá, É não? bom que eu vou me consagrar no meu mês. Isso, exatamente. Que dia é seu aniversário? Conte logo. 28 de setembro. Eita. Ó, De como é o nome? De Cosme e Damião, né? a festa é dia 27, né? A igreja celebra dia 26. O candomblé celebra dia 27. Ia ter que dar caruru, viu? Ai, gente, Então tá eu bom, tava então com saudade dessa resenha, vocês não Pois sabem. Às vezes eu tô fazendo as coisas e vi uns flashes assim na minha mente e digo, oh meu Deus, já tá acabando. Entra de novo no grupo aí de José Cristo. Eu não vou entrar porque eu tô no grupo das meninas. Ele ia dizer, essa pilantra aí, essa Eu já daí. tinha falado com ele para entrar, porque realmente quando chega dia de sábado não tem nada para fazer. Não é isso, você fica com aquilo na cabeça, chega de tarde, você fica com aquele sentimento, poxa, como se estivesse faltando alguma coisa. Verdade. Quer dizer, eu fico aqui assistindo a catequese nos grupos de Frei Gilson, desse Instituto Rez. Ah, mas eu gosto de José. Porque quem vê a gente realmente, né? Lá ninguém vê a gente que fica só olhando ele. Para poder passar o dia, né? Toda vez eu lembro de Eliana também, assim, oh, meu Deus, chama a Eliana para a gente ir na igreja. Eu fico fazendo as coisas. Mas nós tentamos, né? Nós tentamos ir agora. Foi isso, eu estava falando isso com ele. A primeira missa de agosto e não sei o que foi que deu desacerto. Vamos ver se na 1ª de setembro, no primeiro sábado de setembro. Não, já está certo, já pode dar como certo aí. Não vai, com fé em Deus não vai ter nada, não. Isso mesmo, muito bem. Pronto. Que ela passa na frente. Exatamente. Essa Nossa Senhora que passa na frente. Então, vamos nos encontrar no dia no primeiro sábado de setembro. De setembro. Está confirmado. Já está confirmado. Viu? Muito bem. Vamos encerrar nosso momento, né? Pedindo a Nossa Senhora que nos ilumine, nos guie, fazendo a oração da Ave Maria e pedindo que
Jesus Cristo possa cada vez mais fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada, seguindo esse exemplo, e que Maria seja essa nossa medianeira com Ele. Ave Maria, cheia de Cheia de graça, graça, o Senhor é é convosco. convosco. Bendita sois Bendita vós entre sois as vós entre mulheres. as mulheres. Bendito é o fruto do vosso Fruto do ventre, vosso Jesus. ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora agora de e na nossa hora de morte. nossa morte. Amém. Amém. Estivemos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Filho Espírito e do Santo. Espírito Santo. Amém. Até então. A gente vai se falando lá no grupo, tá bom? Tá certo. Obrigado. Bom ver Oi, vocês gente. também, viu? Tchau, tchau. Bom final de semana, viu? A gente Tá. se vê Obrigado. primeiro Bom de final de setembro. semana. Obrigado. Tchau, Beijo. tchau. Beijo. Agora eu vou Tchau. Ó, Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde,